Olá, seja muito bem-vindo. Se acomode aí, ajeita o volume da TV, porque nós vamos para o nosso nono encontro do estudo de Apocalipse, que vai ser a carta de Jesus à igreja de Sardes. Então, se você já está ligadinho aí, já compartilha com alguém que você sabe que vai se interessar pelo assunto, já deixa o seu curtir aí, já deixa o seu bom dia, boa tarde, boa noite no chat, no compartilha, escreve aí e vamos lá, vamos junto caminhar nesse estudo de Apocalipse. Carta de Jesus à igreja de Sardes. Hoje a igreja que nós vamos estudar fica na cidade de Sardes. Sardes, ela teve, digamos assim, ela viveu tempos de glória, mas na antiguidade. Lá pelo século VI, ela foi capital do reino da Lídia, e ela chegou a ser assim um centro administrativo quando os persas, lembra dos persas? Lá na história lá que foi o Ciro que liberou o povo de Israel a voltar do exílio babilônico. Então, na época dos persas, ela viveu ali o seu tempo também de grande auge como um centro administrativo quando os persas estavam dominando o mundo, né? Era uma acrópole. O que é uma acrópole? Uma acrópole é uma cidade que ela fica assim numa região alta, muito fortificada. Ela tinha uma coisa assim que quem via a cidade de Sardes falou assim: nossa, essa cidade é intransponível, porque era cercada de muros e ficava numa região alta, então era muito difícil. Ela nunca foi uma cidade que ela nunca foi dominada por um ataque direto, por um ataque frontal, mas ela foi dominada 2 vezes na história. Uma vez, já dei o spoiler aqui, né? Foi por Ciro, persa, aquele mesmo Ciro que liberou o povo de Israel do cativeiro babilônico, lá pelo ano 500 e qualquer coisa antes de Cristo, e foi num ataque surpresa, em que as sentinelas da cidade estavam lá tirando o seu cochilinho. Mas não foi só Ciro, também Antígono III, ele é um ele é um grego, ele é da Macedônia, também dominou a cidade de Sardes pela mesma estratégia. Pegaram eles de surpresa e dominaram a cidade. Nesse tempo do Segundo Testamento, que a gente está aqui lá pelo ano 90 depois de Cristo, Sardes ela está assim já obscurecida, ela não tem grande importância no cenário ali da Ásia Menor. Ela tem sim uma produção grande de lã e de tintura. Eles tingiam a lã e vendiam, essa era a principal fonte econômica da cidade de Sardes, mas eles viviam assim, digamos, com um certo luxo, um certo conforto, e eles eram assim bem descansados por conta da estrutura que eles tinham. Assim como a cidade de Tiatira, que nós estudamos na semana passada, o culto ao imperador não era o principal culto que acontecia na cidade. Lembra, Tiatira, eles tinham aqueles banquetes, né, daquelas associações de artesão ao patrono daquela profissão. Já Sardes, o culto principal era para a deusa Cibele. Você lembra da deusa Cibele, que era aquela deusa em que a sua imagem aparecia coroada, né? Uma deusa coroada, a sua imagem aparecia na moeda da cidade de Esmirna. Então, Cibele, que era a principal deusa adorada ali na cidade de Sardes. É uma carta interessante, porque não conseguimos detectar nela qualquer tipo de hostilidade ou de perseguição vindo da parte dos judeus ou vindo da parte das autoridades romanas. Muito pelo contrário. Nem ensino herético a gente vê. É uma igreja que, assim como a cidade, também vive de uma maneira muito tranquilona, tão tranquilona, tão tranquilona, tão tranquilona, que ela estava apática, estava parada, estava letargia,
letárgica, estava fria espiritualmente. Gente, às vezes a gente tem essa coisa de querer aprender pela dor, né? Em vez de curtir o momento bom assim que a gente tem e engrandecer a Deus porque a gente está vivendo um momento bom. Oh, meu Deus, Sardes estava vivendo esse momento assim de tranquilidade, ao invés de estourar de anunciar o evangelho, estava lá vivendo uma vida bem descansada e bem fria, necessitando então de um avivamento. Mas olha, não era toda a igreja de Sardes que estava vivendo esse problema, não. Tinha gente boa lá, gente que era experimentada, gente que eles conheciam, que já estava há bastante tempo na comunidade, mas essa galera não era valorizada. E aí, por conta disso tudo, Sardes não se encontrava numa situação boa e é uma carta que praticamente nós não vemos nenhum elogio de Jesus a essa comunidade, né? Exceto pelo fato de Jesus mesmo reconhecer que ainda havia gente boa e falar assim, galera, presta atenção neles aí, né? Vamos submeter então ao Espírito Santo, vamos caminhar com esse pessoal bom e vamos sacudir, né? Vamos estar atento, vamos vigiar, porque senão Jesus iria contra a igreja. Vamos lá, eu já até adiantei bastante coisa aqui no texto, né? Mas vamos agora ler o texto, vamos colocar ele na tela e estudar então a carta que Jesus escreveu para a igreja de Sardes. Vamos lá. Bom, o texto já está na tela aí, como já é do nosso costume. Nós vamos fazer, primeiramente, uma leitura rápida do texto bíblico e depois nós vamos retornar versículo a versículo, dando a interpretação e depois a aplicação para as nossas vidas desse texto, que é a carta de Jesus para a igreja de Sardes, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 até o 6. Vamos, então, para a leitura do nosso texto. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento e fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Deus e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, então agora nós vamos para a nossa caminhada versículo a versículo. O texto começa: ao anjo da igreja em Sardes escreva: são essas palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aliás, eu ainda não botei aqui, não retornei. Pronto, agora está o texto, né? Esse 7 Espíritos de Deus que está aqui no texto é uma alusão à plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu já adiantei na introdução que a igreja de Sardes estava apática sob o ponto de vista espiritual. Ela estava vivendo um esfriamento espiritual. E vamos lembrar que após a ascensão de Cristo, depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo de Deus é liberado para toda a igreja. E é somente o Espírito Santo de Deus que tem poder para gerar vida, para gerar um avivamento à igreja. E em especial a igreja de Sardes, que nós vamos ver aqui no decorrer da carta, que era muito necessário que ela vivesse esse momento de avivamento espiritual. E aí então o texto diz: são essas palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o único que era capaz de gerar esse avivamento tão necessário para a igreja de Sardes, e as 7 estrelas. Vamos lembrar que lá no capítulo 1, essas 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia, que estão
nas mãos de Jesus, ou seja, uma demonstração aqui de Jesus para a igreja de Sardes, que ele tem o cuidado, o zelo para com a cada igreja local. E aí ele vai dizer: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que coisa impactante, né? Observadores externos poderiam analisar toda a vida da igreja de Sardes e dizer assim: nossa, que igreja viva, nossa, que igreja atuante, operante. Mas eles não conseguiam ver o coração, sondar a mente dos irmãos da igreja de Sardes, da maioria dos irmãos e irmãs da igreja de Sardes, e perceber a decadência que eles estavam vivendo. Porque Jesus é o único, como nós vimos na carta anterior, que sonda mente e coração, e então ele é o único que pode detectar a real situação espiritual de uma comunidade de fé, de uma igreja. E aí segue o texto do Apocalipse, no versículo 2, dizendo o seguinte: esteja atento. Como nós falamos também anteriormente, a cidade de Sardes, ela foi invadida por 2 ocasiões por conta de ataques surpresas, né? Uma vez pelos persas, outra vez pelos gregos. E aí então fica esse grande recado para a igreja de Sardes: esteja atento, não cometa o erro que essa cidade cometeu, de achar que está protegida, de achar que está bem, de ser, por conta de Sardes ser muito elogiada, por ter as suas fortificações, que davam aquela sensação de segurança, ela vacilou. Ela lembra bastante aquele texto bíblico que diz, né? Se você está de pé, cuide para que não caia. Então, o grande recado aqui é: vigia, irmão. Vigia, não pode dar mole. E aí vamos lembrar daqueles 2 textos que diz, um é Marcos capítulo 13, que diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, se referindo à segunda vinda de Jesus. E outro texto ali de Mateus, se eu não salvo engano, é o capítulo 16 ou 26, porque já está no finalzinho, em que Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai para que não caís em tentação. E aí continua o versículo 2 dizendo: fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ou seja, resta esperança para essa igreja de Sardes, essa igreja que estava vivendo um esfriamento espiritual. Por quê? Tem gente boa por lá. Tem gente boa por lá, gente que, olha, estava ainda sendo fiel a Jesus. Mas certamente essas pessoas não estavam tendo o devido reconhecimento da comunidade. Ou seja, não era tarde demais para que essa igreja se despertasse da sua apatia. Ela precisava olhar em volta e ver que tinha gente boa para que ela pudesse ser novamente colocada num caminho de avivamento. E aí vai seguir, olha: fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Outra versão, eu quero compartilhar aqui com vocês, que é a King James. Ela vai dizer o seguinte: se alerta e fortaleça o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Ele vai usar aqui essa expressão, né? Integridade. Aos olhos de várias outras igrejas, Sardes poderia ser um exemplo de atuação, mas ela estava imperfeita aos olhos de Deus, porque ela agia sem um coração
íntegro, sem inteireza de coração nas suas atividades. E assim, não adianta demonstração de religiosidade, de piedade, de caridade, se elas não possuem uma ligação espiritual com o próprio Deus. Eu quero lembrar para vocês um texto que nós vimos quando estudamos o livro de Isaías, no capítulo 64, que ele vai dizer o que é as nossas obras de justiça se elas não estiverem ligadas espiritualmente a Deus. O capítulo Isaías 64, versículo 5, diz o seguinte, deixa eu botar aqui agora na NVI de volta, né? Vens ajudar aqueles que praticam justiça com alegria, que se lembram de ti e dos seus caminhos, mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, murchamos como folhas, como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Esse texto aqui, então, de Isaías, ele demonstra o quão pode ser as nossas obras, que qualidade tem as nossas obras se não estivermos alinhados espiritualmente a Deus. São como trapos de imundícia, são imperfeitas, elas carecem de integridade diante do Senhor. Não adianta nada manter uma doutrina correta se não houver, por exemplo, um ardor evangelístico para tirar pessoas do inferno. Não adianta nada você zelar por uma sã doutrina e se encastelar num palácio de marfim e não ir como Jesus foi, né? E pisar nesse chão para trazer pessoas ao reino de Deus. É claro que vamos lembrar que o rigor farisaico, digamos assim, ele gera muita pompa, ele gera muita beleza, mas é tudo muito carregado de uma falsa piedade, de uma falsa espiritualidade. Por quê? Porque são manifestações externas e não inspiradas pelo Santo Espírito de Deus. Então é muito importante que a gente vigie, porque cenários que para os nossos olhos humanos podem ser muito bons, podem ser indicadores de grande espiritualidade, de grande piedade, de grande caridade, na verdade podem estar reprovados diante dos olhos do Senhor, se ele, sondando mente e coração, perceber que não há integridade de coração nessas ações. Bom, segue o texto do livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você ouviu, obedeça e arrependa-se. Isso parece muito com aquilo que foi dito para a igreja anterior, a igreja de Pérgamo, né? Para eles se apegarem àquilo que eles já haviam recebido, para que eles não enveredassem pelas heresias que estavam surgindo por ali. Novamente, ele está dizendo assim, ó, portanto, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Não tem invencionice. A palavra de Deus está diante de nós. A história está diante de nós. Vamos nos apegar a isso. Vamos obedecer ao que nós já sabemos, ao que nós já conhecemos e nos arrepender. Jesus faz esse apelo depois que ele reconhece que há esse remanescente fiel, há esse remanescente que conservou a sã doutrina, que conservou o seu coração em ardor evangelístico, para que essa igreja pudesse, então, se lembrar dos primeiros dias, de quando ela recebeu o evangelho, para que pudesse conservar, então, a sua devoção inicial. E continua o texto, mas se você não estiver atento, vigiai, 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 virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você.
Essa expressão, verei como ladrão, é um jeito muito presente no texto bíblico para se referir à segunda vida de Jesus. Jesus mesmo utilizou essa expressão ali no Mateus 24, no Lucas 12, Paulo escrevendo também aos irmãos ali de Tessalonicenses, usa a mesma... Aliás, eu vou até pegar esse texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, logo no comecinho, aqui, 5, versículo 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. E eu acho interessante essa palavra de Paulo aqui, né? É quando o povo achar que tiver tudo bom, que tiver tudo certo, é como estava o pessoal de Sardes, né? Eles estavam achando que estavam em paz e segurança, e era uma igreja que, por vivenciar isso na sua comunidade, é uma carta que a gente não vê em nenhum momento aparecer perseguição de judeu, aparecer perseguição de autoridade romana. Eles estavam tranquilos ali em Sardes, mas essa tranquilidade gerou para eles acomodação. E aí, o que eles iam receber era um grande susto da parte de Deus. Porque, olha só, gente, não podemos nos esquecer, isso são cartas de Jesus à igreja, não é para não crente, é para igreja. Então, quando Jesus ele disse, mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você, é Jesus contra a igreja, precisando sacudir a sua igreja, disciplinar a sua igreja para que ela volte a ter um ardor, volte a queimar, né, o seu coração, voltando-se para a missão. Mas o texto em tela aqui, ele não está falando necessariamente dessa segunda vinda de Jesus, ele está falando desse juízo que eu estou mencionando aqui, dessa disciplina que Jesus ia exercer sobre essa igreja, sobre a igreja de Sardes. O Senhor ia promover, aparentemente aqui, um acontecimento inesperado que ia tirar a igreja de Sardes desse sentimento letárgico, desse estado de apatia, sem vontade, fazendo tudo de maneira mecânica, tudo muito bonito, tudo muito regado de muito ativismo, mas sem a integridade do coração. Contudo, esse cenário ele pode ser revertido se houver obediência e arrependimento. Na verdade, esse acontecimento, ele não necessariamente não vai acontecer se a igreja buscar a obediência e o arrependimento. Se a igreja não buscar o arrependimento e a obediência, o acontecimento virá e ela estará despreparada. Mas uma igreja que está sempre conectada com Jesus, conectada com Deus, submissa ao Santo Espírito de Deus, quando o acontecimento inesperado chega, ela está preparada. Ela vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então é a maneira, né? Os acontecimentos são iguais. Como diz aquela parábola de Jesus, né? A chuva veio, caiu a casa daquele que construiu a sua casa sobre areia, mas manteve-se firme aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. A igreja tem que estar preparada para os acontecimentos que vêm e precisa estar com essa ligação afinada com Jesus. Segue o texto no versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Aqui Jesus, então, ele é mais enfático ainda em apontar essa gente boa que estava na comunidade de Sardes, que através dela, a comunidade valorizando essas pessoas,
ela poderia se despertar e reverter a sua situação de apatia. Ele vai dizer, olha, tem uns poucos aí que não contaminaram as suas vestes. Quando se fala sempre essa questão, né, de não contaminar as vestes, significa que eles não deixaram se influenciar pelo mundo, colocando assim a sua pureza em jogo. Pelo contrário, eles conservaram a sua pureza, não se contaminando com o pensamento mundano, com princípios e valores desse mundo, mas se mantiveram firmes. E aí ele vai dizer aqui, ó, eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Eu acho muito interessante essa palavra aqui, eles andarão, porque esse verbo aqui, ele expressa um modo de vida da pessoa, uma maneira de viver da pessoa. Isso lembra um pouco a carta de Paulo, que ele escreve aos Gálatas, que dizem, vivam pelo Espírito e assim não cumprireis as concupiscências, né? Ou os desejos da carne. Gálatas 5, versículo, não sei, lembrei, calma aí só um momento, eu vou ter que catar aqui. Gálatas 5... tá aqui, versículo 16. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa era a grande necessidade da igreja de Sardes, que ela voltasse a viver em submissão ao Espírito Santo, e haviam pessoas na igreja de Sardes, os poucos que não haviam contaminado as suas vestes e que então eram pessoas que precisavam ser valorizadas pela comunidade para que ela pudesse sair desse estado letárgico. E aí quando ele diz, eles andarão comigo vestidos de branco, está implícito aí a promessa de vitória, de pureza do reino do Messias, que são aqueles que permaneceram fiéis diante de uma sociedade pagã, diante de uma sociedade corrupta. Esses são aqueles que vão experimentar uma íntima comunhão com Jesus. Esses vestidos de branco vão aparecer mais para frente no capítulo 7. Eu não vou ler o texto aqui, para a gente não adiantar texto, né, do que a gente vai ver mais para frente, mas se você é membro de Vila da Penha já há bastante tempo, se você conheceu o coral, que era o coral da terceira idade, né, o Agnus Dei daqui, você vai lembrar de uma música, Quem são esses de brancos vestidos? E aí diz a música, estes são os que lavaram no sangue de Jesus e tiveram seus vestidos branqueados no sangue de Jesus. Então, por isso, estão diante do trono, dizendo, sejam dados glória, honra, força e poder. E assim, na verdade, aqui eu estou meio que adiantando um pouquinho o texto, mas baseado na poesia desse hino que o nosso coro da terceira idade aqui em Vila da Penha cantava, né? E segue então o texto do Apocalipse. O vencedor será igualmente vestido de branco. É um reforço da promessa que acabamos de ler no versículo 4. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Esse livro da vida é um livro que está diante de Deus. E olha, a primeira citação dele acontece em Êxodo, quando Moisés ele vai interceder pelo povo. E aí, deixa eu pegar o texto aqui para não ficar citando assim de cabeça, mas a primeira vez é quando Moisés vai interceder pelo povo e ele menciona esse livro da vida, para ver como é que esse livro ele é presente em todo o texto bíblico, né? Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, né? Um texto assim que a gente percebe que essa questão do livro da vida é um livro, Salmos vai falar sobre isso, né? E Jesus também ele vai mencionar nos evangelhos por diversas vezes também esse livro da vida. Então ele vai dizer, o vencedor será igualmente vestido
de branco. Vamos voltar então ao nosso texto ali, né, de Apocalipse, capítulo 3, agora já estamos no versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco, reforço a promessa do versículo 4. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, ou seja, a certeza da salvação. Ele está lá no livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqui nós estamos diante de uma citação direta, Jesus citando a si mesmo, porque isso é o que está escrito ali. Na verdade, está escrito tanto em Mateus como em Lucas e João também. Mas vamos pegar aqui o texto de Mateus, que no capítulo 10, versos 33 e 34, Jesus ele vai falar sobre esse testemunho que ele vai dar diante de Deus. A partir do versículo 32, desculpa. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então a gente percebe aqui que Jesus está relembrando, de certa forma, aqui no versículo 5, aquilo que ele falou aos seus discípulos e que os evangelistas, tanto Mateus como Lucas como João, registraram nas suas narrativas do Evangelho. E aí termina a carta de Jesus à igreja de Sardes, com esse chamamento, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Escreva aí agora nos comentários, no chat direto, onde pode ser tanto no comentário como no chat direto, o que o Espírito tem falado ao seu coração a partir desse estudo. Ao meu coração, quando eu leio essa carta aqui de Sardes, a primeira coisa que vem na cabeça é que eu preciso ser vigilante, que eu tenho que ter senso crítico, que eu tenho que pedir ao Senhor para que Ele sonde a minha mente e meu coração, para que haja inteireza do meu coração em tudo aquilo que eu vá fazer ao Senhor. A outra coisa que o Espírito diz para mim hoje é que eu preciso valorizar as pessoas da minha comunidade, da minha igreja, que foram provados ao longo do tempo e que se prestam o testemunho de se manter fiéis. E a terceira coisa é andar como Jesus. É ter esse modo de vida, né? Quando a carta diz aqui, né? Eles andarão comigo. Que nosso andar realmente tenha um apontamento de um modo de vida como Jesus teve. Que seja um modo de vida com Jesus, de manter-se limpo, de não se contaminar, apesar de tudo aquilo que o mundo pode vir a oferecer de regalias, de conforto. Porque, meu irmão, às vezes o conforto para nós, a zona de conforto, pode gerar em nós isso que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Acomodação espiritual, esfriamento espiritual, apatia, letargia. E, meus irmãos, coisas virão. E nós ou podemos ser pegos desprevenidos, ou nós podemos ser pegos prevenidos e dizer, tudo posso naquilo que me fortalece. Então, que Jesus, a nossa esperança, te abençoe e até a próxima semana. Um abração, até mais!